Abra sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 1. Nós estamos estudando o prefácio de João, ou o prólogo. O prefácio ou prólogo de João vai do versículo 1 até o versículo 18. E este prefácio, este prólogo, ele nos coloca várias coisas, senão todos os temas que João vai tratar no restante do seu evangelho. Por isso nós estamos gastando um tempo maior em cada versículo deste prefácio. A partir do prefácio, quando nós entrarmos nas narrativas, os nossos passos serão mais largos. E não tem como sermos tão rápidos assim diante de tantas verdades teológicas e profundas. Por exemplo, hoje nós veremos apenas o verso 14 e, se Deus permitir, no próximo domingo à noite, nós veremos do 14 ao 18 e aí a gente conclui o prefácio ou o prólogo de João. Abra então em João capítulo 1, nós vamos ler o verso 14 que diz assim: Assim, a palavra se tornou ser humano. Que palavra é essa? A palavra a qual ele se referiu lá no versículo 1, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a vida trouxe luz a todos. E aí o verso 14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém. Em carne e osso é a expressão que a gente usa para dizer que alguém está fisicamente presente. Por exemplo, nós dizemos assim: a atriz apareceu na noite de estreia, desta vez em carne e osso. O que nós estamos dizendo com isso? Estamos dizendo que a atriz apareceu não através de vídeo, não através de foto, não através de uma nota que tenha sido lida por alguém. A própria atriz, corpo presente, pessoalmente, era ela mesma em pessoa na hora do espetáculo. Em carne e osso as coisas são mais atraentes e ficam mais interessantes para nós. Aristóteles, o filósofo, na sentença ou na frase inicial de uma de suas grandes obras, Metafísica, sua obra clássica, ele disse assim, que todo ser humano tem por natureza o desejo de conhecer. Todo ser humano tem por natureza o desejo de conhecer. E prova disso, explica Aristóteles, é o prazer das sensações. E dentre as sensações, a principal delas são as sensações visuais. Aristóteles nos chama a atenção para o fato de que nós somos todos curiosos. Nós queremos ver as coisas. Alguns até veem com os olhos. Você já viu? Você fala, descreve, mas se ele não toca, ele não viu. Aristóteles, ele argumenta assim, não só para agir, ele diz, mas até quando não nos propomos fazer coisa alguma, preferimos, por assim dizer, a visão aos demais sentidos. E ele continua, o motivo é que a visão é de todos os sentidos a que melhor nos faz conhecer as coisas e mais detalhes nos apresenta. A visão, nós gostamos de ver em carne e osso. Tudo isso, gente, é tão impressionante que Disney e Broadway, por exemplo, tentando ampliar a bilheteria dos ingressos para os espetáculos no cinema ou nas peças, resolveram ressuscitar alguns espetáculos
para as telas. E como que eles estão fazendo? Eles pegam animações ou desenhos animados de sucesso, coloca isso no cinema na forma de filme. E o mais recente foi A Bela e a Fera. A Bela e a Fera foi transformada num filme cujo orçamento foi de 160 milhões de dólares. Agora eu quero que você preste atenção no vocabulário de Elaine Guerini, que é uma crítica de cinema, e de Nova York ela escreveu para a revista Isto É, e disse assim: em carne e osso, A Bela e a Fera, mais uma vez, retrata o impossível romance entre a jovem filha de um mercador em ruínas e um príncipe amaldiçoado a viver como monstro. E ela diz, a nova versão busca recriar a atmosfera mágica e romântica do desenho. De que forma? Tirando proveito da sofisticação atingida hoje nos efeitos especiais, a ponto de o protagonista ou a protagonista interagir perfeitamente com a fera, embora tenha sido gerada por computador. A performance do monstro envolveu a captura dos movimentos e das expressões do autor, deixando mais realista. Percebeu, gente? Em carne e osso fica mais realista. Em carne e osso fica mais natural. E quanto mais natural a visão, mais cativante, mais vibrante para a mente e para o coração da gente. Essa gente do cinema não é tola. Essa gente sabe explorar os sentidos que Deus nos deu, visão, audição, tato, olfato, paladar. Por exemplo, Bill Condon. Bill Condon foi o diretor de adaptação do filme A Bela e a Fera. Eu cito essas coisas para vocês, gente, para vocês entenderem que essa gente não é tola e elas sabem usar o que Deus deu para nós. Coisa que você vai perceber agora, a Igreja de Cristo ao longo do tempo perde o jeito, infelizmente. E olha o que Bill Condon falou sobre um dos sentidos fundamentais dados por Deus a nós e que foi redescoberto na produção de musicais e de filmes no cinema. Bill Condon diz assim: o segmento se sofisticou, usando as músicas e canções para ajudar a contar a história e não apenas acentuar os sentimentos. Vocês escutaram isso? A música serve para contar a história e não apenas acentuar os sentimentos. Hoje, quando o personagem termina de cantar uma música no filme ou na peça, o personagem avançou na trama. Ele não está mais no ponto dramático do início da canção. O número musical precisa fazer a história seguir em frente. O número musical precisa fazer a história seguir em frente. Eu li isto e fiquei pensando, meu Deus, como os músicos evangélicos, como os compositores cristãos, como as igrejas evangélicas precisam reaver o conceito da música. A música, gente, como um dia foi na igreja, ela tem que servir, e aqui eu uso as palavras de Bill Condon, a música tem que servir para muito mais do que apenas acentuar nosso sentimento. A música tem que servir para ajudar a contar a história do Evangelho. A música deve servir para fazer a história do Evangelho seguir adiante. E quando a gente termina de cantar, nós não podemos mais estar no mesmo ponto. A gente tem que ter avançado na trama do Evangelho. Oh, meu povo, que pena. Como os crentes estão aquém desta realidade, tantas vezes.
Porque para a maioria de nós a música serve para acentuar sentimentos e não para ajudar a contar a história. Por isso que eu sou fã dos hinos. Alguns nem tanto, mas a maioria deles. Porque eles não acentuam apenas os sentimentos, eles contam a história do Evangelho. E por isso que nós, como igreja, e o nosso ministro sabe fazer isso muito bem, a gente procura misturar o antigo com o novo, na tentativa de fazer a música não apenas acentuar sentimentos, mas para que a música nos ajude a contar a história do Evangelho. Carne e osso, visão, o que vemos, o que ouvimos, é usado para o Evangelho. E isso nos traz ao texto de hoje, João 1,14. Observem de novo comigo o texto. A palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. Nós o vimos com os nossos próprios olhos, João vai dizer na sua primeira carta. Nós o tocamos, João mesmo deitou sobre o ombro de Jesus Cristo. João não apenas viu, João não apenas ouviu, João não apenas tocou, João sentiu o cheiro de Jesus. Gente, vejam que em Jesus nós temos Deus em carne e osso. Se você quiser vir Deus, se você quiser enxergar Deus, olhe para Jesus. Em Jesus nós podemos ver e ouvir Deus. E um dia poderemos nele tocar. E poderemos também sentir o cheiro dele. Aliás, o Senhor Jesus nos chama, inclusive, a usar o nosso paladar. Ele diz: prove de mim, coma de mim, beba de mim, sinta o sabor da vida comigo. Qual é o valor desta doutrina para nós seres humanos? Deus se fazer carne e osso. É sobre isso que nós vamos pensar hoje à noite e nós vamos ver três coisas. Nós vamos ver que Deus se tornou carne e osso para resgatar o pecador. Deus se tornou carne e osso para se relacionar com seu povo. E Deus se tornou carne e osso para reorientar o que estava perdido. Carne e osso, portanto, para resgatar, para se relacionar e para reorientar. Vamos lá? Porque é exatamente assim, se uma pessoa estiver em grandes apuros, não vai adiantar muitas vezes você apenas enviar um WhatsApp. Você tem que ir em carne e osso para resgatar. Você tem que estar em carne e osso para se relacionar. E você tem que conviver em carne e osso para reorientar o pensamento daquela pessoa. E é precisamente isto o que Deus fez em Jesus. Deus em carne e osso para resgatar o pecador. Olha o que diz a primeira parte do verso 14. A palavra se tornou ser humano, carne e osso. João Calvino, quando ele comenta esse versículo, na minha opinião, ele foi poético, quando ele escreveu o seguinte: o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus, vestido de nossa carne, manifestou-se publicamente ao mundo. O Filho eterno de Deus vestiu-se de ser humano. Que belíssima expressão, meu povo. A palavra grega para descrever, e o verbo ou a palavra se tornou carne, a palavra grega para carne é sarx, S-A-R-X, sarx. Dentre outras coisas, a palavra sarx ou carne significa o material que cobre os ossos de um corpo humano ou animal. É o corpo físico, como entidade funcional, como substância, existência, entidade viva, mas limitada. Essa é a expressão, é assim que é usada a palavra carne.
Carne no Novo Testamento é o instrumento de várias ações, Gálatas 5,13. Carne no Novo Testamento é algo que atrai, 2 de Pedro 2,10. Então, por que João, inspirado por Deus, disse que a palavra eterna se fez carne, ou tornou-se ser humano, carne e osso, como nós? Nós estamos aqui, gente, lidando com a doutrina central da fé cristã. Por isso que eu vou precisar, e peço licença para isso, ser um pouco mais dogmático, doutrinário. Nós não estamos lidando aqui com questão supérflua da fé. Ou você entende, ou você crê em que Deus vestiu-se de nossa carne, ou não há salvação. E nós vamos dizer por quê. Olha o que João Calvino diz sobre João Evangelista ter usado a palavra carne para dizer que Jesus se fez carne. João Evangelista queria mostrar a que estado desprezível, a que estado imundo o Filho de Deus desceu, quando ele deixa a amplidão da glória celestial por nossa causa. Quando a Escritura fala do homem em seu caráter deprimente, a Bíblia chama o homem de carne. Quão imensurável é a distância entre a glória espiritual da palavra de Deus e a abominável insignificância de nossa carne. No entanto, o Filho de Deus se humilhou de forma tão extrema que tomou para si essa carne permeada de profunda miséria. Agora, diz João Calvino, carne aqui não é usada para a natureza depravada como em Paulo, mas para a natureza do homem mortal. Jesus não pecou, mas tornou-se de certa forma e por um tempo mortal. A palavra carne denota desdenhosamente a natureza frágil e transitória. Como está dito lá em Isaías 40, versículo 6, que diz que os seres humanos, ou a carne humana, é como o capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. Então o objetivo de João é nos mostrar que, contrário do que muitos pensam, muitos pregam, o Cristo, sem deixar de ser Deus, assumiu nossa carne humana. E como há gente hoje, piedosa, até religiosa, que nega essa doutrina. Testemunhas de Jeová, mórmons, muçulmanos, judeus. Mas isto é central para nós. Cristo, sem deixar de ser Deus, assumiu sim a nossa humanidade. Deus vestiu-se da nossa carne. Se humilhou, como vai dizer Paulo aos Filipenses. Humilhou-se porque deixou a glória do céu, como colocou João Calvino, e limitou-se à fragilidade da carne humana. Impressionante. Agora, olha o que Calvino ainda diz. As duas naturezas, a divina e a humana, as duas naturezas foram unidas numa só pessoa. De tal forma que um e o mesmo Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Segundo, a unidade de sua pessoa não impede as suas naturezas de permanecerem distintas, Deus e homem, de tal modo que a divindade retém o que é inerente à divindade e a humanidade retém separadamente o que é inerente à humanidade. Além disso, continua Calvino, visto que João atribui distintamente ao homem Cristo o título de a palavra, segue-se que quando se fez homem, Cristo não cessou de ser o que sempre fora antes, e que nada foi mudado naquela essência eterna do Deus que assumiu carne. Em resumo, o Filho de Deus começou a ser homem de tal forma que ele é ainda aquela palavra eterna que jamais teve princípio temporal, fecha aspas. Meu povo, isso aqui é essencial para nós. Por que a palavra eterna teve que se tornar carne?
E aqui eu começo a ser um pouco mais prático. Por que que Cristo teve que se tornar carne? Vamos deixar o próprio João responder para a gente? Abre em João 3, 16 até o verso 18. Olha o que João vai nos dizer. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único. Em outras palavras, Deus amou esse mundo depravado, porque a palavra mundo tem um significado gigantesco para João Evangelista. Deus amou o mundo aqui, não no sentido como a gente às vezes entende, mas Deus amou essa espécie de mundo. Fala muito mais de qualidade de quem foi amado por Deus, presta bem atenção nisso. Fala muito mais da qualidade de quem foi amado por Deus do que de quantidade de quem foi amado por Deus. O que João quer que a gente enxergue é o seguinte: Deus amou tanto gente do tipo Saddam Hussein. Pense no seu pior inimigo, aquela pessoa que você, espero que não haja isso aqui, mas vamos ser hipotético, né? Aquela pessoa que você odeia, que você não consegue amar. Não tem isso aqui não, graças a Deus. Mas Deus amou esse tipo de mundo. De que maneira? O Filho se tornou carne. Ele enviou Jesus. Deu seu Filho. E quando João diz deu seu Filho, ele está dizendo o que ele disse lá em 1,14. O Verbo se fez carne. E qual foi o propósito? E aí João continua. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por que o Verbo se fez carne? Verso 17. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou a palavra eterna que se fez carne. Não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio de Jesus. Não há condenação alguma para quem crê em Jesus, mas quem não crê em Jesus já está condenado. Só um parêntese nesse texto. Quando a Bíblia diz que Jesus não veio para condenar, ela diz isso para dizer o seguinte: não tem como você condenar quem já está condenado, porque o verso 18 diz isso. O mundo já está condenado. Jesus veio salvar o que estava condenado. Às vezes a gente não percebe essa diferença. Jesus veio resgatar o que já estava perdido. O que merecia tão somente justiça de Deus. Mas a Bíblia nos diz que o Verbo se fez carne, porque Deus quis resgatar suas ovelhas. Olha o que ele vai dizer ainda em João 5, 24. Para dizer que Deus se fez carne, viveu sem pecado, morreu no lugar do pecador, pagou a dívida do pecador que crê, para salvar, para resgatar, para trazer a vida, resgatar da morte para a vida quem crê. Olha o que João vai dizer sobre isso, João 5, 24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. É lindo isso aqui. Não haverá vida eterna sem que tenha havido a encarnação, ou não haveria vida eterna se não tivesse ocorrido a encarnação do Filho eterno de Deus. E Jesus continua, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então por que o Verbo se fez carne? Para nos resgatar. Para libertar da condenação quem já estava perdido. Agora a segunda pergunta importantíssima. Por que Jesus teve que assumir a natureza humana sem deixar de ser Deus?
Por que que é importantíssimo para o cristão dizer que Deus vestiu-se de carne humana? Ou Deus assumiu a natureza humana? Por que que é importantíssimo João Calvino, como li para vocês, ou para nós, João Calvino mostrar que Deus em Cristo manteve distinta a natureza humana, a natureza divina, um só ser com naturezas distintas? Qual é o valor disso? Por que que a gente gasta tempo com isso? Nós dissemos um pouco sobre isso na segunda mensagem desta série, em João. Mas deixe-me revisar rapidamente com você. Primeiro, se Cristo fosse só homem, por causa do pecado, todos nascem em pecado. Por causa do pecado, ele estaria qualificado ou não estaria qualificado para salvar o pecador. Agora, suponhamos que ele tivesse nascido sem pecado. Mas se ele fosse só homem, ele não aguentaria sobre si o peso do pecado quando ele foi para a cruz. Um ser humano, por mais que não tivesse pecado, quando recebesse sobre si todo o peso da ira de Deus, teria se desintegrado. Deus em Cristo não podia ser só homem. Tinha que ser também Deus para sustentar sua natureza humana. Agora, ele também não podia ser só Deus. Uma materialização divina, por exemplo. Por quê? Porque se ele fosse Deus, ele não seria o nosso representante legal. Um anjo não nos representa, um ser humano nos representa. Deus sem ser humano não nos representaria. Então veja, meu povo, a importância de se dizer que Cristo tinha que ser Deus e homem. Do contrário, não haveria salvação. J.C. Riley, no comentário que ele faz em João, que é belíssimo, ele diz o seguinte, da extrema importância desse tema, que para alguns parece coisa desnecessária, parece coisa enfadonha, parece coisa excessivamente minuciosa, mas que por negligenciar isso, essa doutrina, as pessoas se perdem. J.C. Riley diz que muitas almas têm sido levadas à ruína, porque a união indivisível e constante das duas naturezas da pessoa de Cristo é exatamente o que atribui infinito valor à sua mediação e que também o qualifica a ser o mediador que os pecadores carecem para a salvação. Portanto, gente, Deus se tornou carne e osso para nos resgatar. Segundo, Deus em carne e osso para se relacionar. Olha o que diz o texto, João 1,14. O verbo ou a palavra se tornou humano, carne e osso, habitou entre nós. Habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. Habitou de tal forma entre nós, que os apóstolos que o viram com seus próprios olhos, conseguiram enxergar traços nele. Como você que quando vê alguém de tão longe, você não consegue perceber as rugas e verrugas, geralmente, não é isso? Mas quanto mais perto você chega de alguém, mais você enxerga a pessoa pelo que ela é. E Jesus se relacionou de tal forma, Deus em natureza humana, se relacionou de tão forma, tão próximo, que João, inspirado por Deus, quando escreve o Evangelho, ele diz, e sabe de uma coisa? Ele habitou entre nós. E dá aquele suspiro e diz, ele era cheio de graça e de verdade. Sabe aquela pessoa que conviveu com outra pessoa e viu tantas coisas que quando fala dessa pessoa com quem ela conviveu, ela chega a suspirar? É isso que João está dizendo, ele está suspirando. Em outras palavras, gente, Jesus não só surgiu por um instante, Jesus viveu entre os homens enquanto cumpria a trajetória do seu ofício.
Essa verdade, o fato de Deus tornar-se humano, era totalmente inconcebível para os gregos e para os bárbaros, antes de João escrever o Evangelho. Porque antigamente, cria-se numa mente criadora, cria-se num ser criador, acreditava-se num logos ou numa razão por trás de todas as coisas criadas. Mas daí dizer que esse logos, que essa razão, que esse ser, que essa entidade, que esse criador, que esse arquiteto se tornou gente, é outra história. Não se cria nisso. E quem não crê nisso, não tem salvação. Dizer que esse logos, que essa mente, que essa razão tornou-se ser humano era loucura. Ainda é para as mentes modernas. Agostinho, que foi considerado um dos maiores teólogos da igreja, de todos os tempos, ele era um erudito sem par, talvez na história da igreja, quem se equivale a ele é Tomás de Aquino, na sabedoria, falando daquele tempo, né, sem falar dos reformadores. Agostinho, ele bebeu profundamente da filosofia de Platão, por exemplo. Agostinho absorveu o sistema religioso e filosofia dos maniqueus. Agostinho leu de tudo antes de ser crente. E aí ele, depois que se converte, anos mais tarde, quando ele está escrevendo sobre João 1,14, ele diz o seguinte: em tudo que eu li antes de ser cristão, acreditava-se que um logos, uma palavra eterna, alguma coisa, criou todas as coisas. Mas eu nunca li nos livros e nos documentos, nunca que eu consultei, eu nunca encontrei pensador algum dizendo que esse logos tornou-se gente. E relacionou com seu povo. Não existe isso na literatura dos gregos, não existe isso na literatura dos pagãos. A revelação, portanto, que João apóstolo está trazendo para nós é algo inédito. Apesar de loucura para os gregos e escândalo para os judeus. E essa verdade, ela continua sendo loucura para mentes ditas avançadas ou modernas e continua sendo escândalo para algumas pessoas de fé e de piedade. Mas quando João escreveu esse versículo, ele se referia sem dúvida aos dias gloriosos dos hebreus atravessando o deserto do Sinai, rumo à terra prometida. Deus os resgatou do Egito e Deus os estava conduzindo à nova cidade ou terra, Canaã, a terra prometida. E Deus mesmo prometeu a Moisés, o libertador, que seria com o povo, estaria com o povo. E houve um momento em que Deus disse, insinuou não ir. Moisés entrou em desespero e disse, não, se o Senhor não habitar entre nós, se o Senhor não andar conosco, não nos deixe sair daqui. E aí Deus, ele orienta seu povo a armar um tabernáculo. E esse tabernáculo era o centro da adoração. No livro do Êxodo, no livro de Deuteronômio, você vai ver esse tabernáculo construído sob medida, medidas que Deus mesmo deu, dimensões que Deus mesmo prescreveu, mobiliário, os arranjos, as cores, as funções, era Deus falando com seu povo, manifestando ao seu povo, Deus recebendo o sacrifício pelo pecado do seu povo, naquele tabernáculo, e aqueles foram dias gloriosos. Deus, naquele tabernáculo, ele era o centro da vida dos hebreus. Tanto que o tabernáculo foi construído e posto de tal forma no acampamento de Israel, que as 12 tribos eram divididas em 4 grupos de 3. 3 tribos ao norte do tabernáculo. 3 tribos ao sul do tabernáculo.
3 tribos a leste, 3 tribos a oeste, e o tabernáculo no centro, o centro da vida daquela nação. O tabernáculo era o centro da adoração, era o objeto singular, o mais importante no acampamento da nação eleita. E aquele tabernáculo era uma profecia, era uma projeção do Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque João, quando escreve João 1,14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar significa armar tabernáculo, armar tenda. Nós teríamos que criar uma palavra, tabernacular. Deus tabernaculou entre nós. João está dizendo que em Jesus, por mais que tivesse sido brilhante e fascinante Israel ter experimentado intimidade com seu Deus através daquele tabernáculo no deserto, coisa que nenhum outro povo experimentou. Aliás, vocês se lembram do livro de Reis, quando Elias está desafiando os profetas de Baal não falavam com seu povo, e seu povo está lá num desafio com Elias, e chama pelo Deus deles, o Baal, e grita pelo Baal, Baal não responde, o povo se corta, o povo se machuca, o povo se flagela, na tentativa desse Baal falar com eles. Os povos não falavam com os povos. Os deuses não falavam com seus povos. Por isso que os profetas vão dizer que eles são surdos, eles não ouvem, são mudos, eles não falam. Mas o Deus de Israel não. O Deus de Israel toma iniciativa, vai lá e resgata o povo do Egito. O Deus de Israel arma tenda no meio do povo. Suponhamos que eu tivesse uma casa enorme, com um quintal gigantesco. E Joaquim Ferro falasse assim: Leandro, eu estou sem lugar para morar esses tempos, você deixa eu armar uma tenda lá no seu quintal? Eu falo, claro. Não sei quanto tempo, mas eu preciso, eu e minha nega, eu e Jaci. Eu falei, pode ir, leva as meninas, leva os genros. E eles vão morar nessa tenda, no quintal da minha casa. O que isso significa? Significa apenas que eu vou dar o quintal para ele morar? Não, ele vai ter que tomar banho. Eles vão ter que cozinhar. Significa que na hora de dormir eles vão para a tenda. Mas o dia a dia vai ser vivido na comunhão da minha casa. É mais ou menos essa ideia, quando Deus arma tenda, Ele arma a tenda para que haja relacionamento, para que a vida gire em torno dessa tenda. E nessa tenda o sacrifício era oferecido, e dessa tenda o sacerdote falava com o povo, consultava a Deus para dar respostas ao povo. Israel foi o único povo na história dos povos cujo Deus habitou entre eles, relacionou-se com eles, deu diretrizes a eles, apontou caminhos para eles. Isso era glorioso para o judeu. E aí vem João e diz, mas melhor do que isso, Jesus é Deus em carne humana. Ele sim armou o tabernáculo entre nós. Ele se relacionou conosco. E de que maneira ele se relacionou conosco? E aí João explica. Ele era cheio de graça e de verdade. O relacionamento de Deus conosco é pautado por esses dois atributos de Deus. Essas duas qualidades de Deus, graça e verdade. Graça, porque não dá para se aproximar de um Deus santo e perfeito como Ele é, sem que Ele mesmo proporcione um caminho, um acesso.
Graça, porque Ele mesmo providenciou, Ele mesmo nos amou primeiro. Ele mesmo veio em nosso socorro, Ele tomou a iniciativa, Ele habitou entre nós. Graça, porque Ele mostrou que deveria ser derramado sangue no lugar do condenado, do início ao fim. É graça. Se não é graça, não tem como nós nos aproximarmos. Mas por outro lado, a graça é regida pela verdade. A verdade é Deus confrontando o pecador, apontando o pecador para a lei. A lei foi entregue no deserto. A verdade de Deus foi entregue. A lei serviu para que os homens olhassem para aquilo e dissessem: é impossível, não conseguimos. A lei, Paulo vai dizer, a lei apontou para Jesus. Graça e verdade. Todo relacionamento tem que ser regido por graça e verdade. E Deus foi assim. Deus nos confrontou. E ainda nos confronta. Mas Ele nos confronta com doses de graça. Porque não tem como nós tratarmos o câncer de um paciente sem que a gente diga a ele a verdade. É câncer. Há risco de morte. O tratamento será doloroso, mas há grandes chances. A verdade é o confronto, a graça é o tratamento. Deus se relaciona conosco com graça e com verdade, mas nós vivemos num mundo que quer um Deus só cheio de graça. É impossível. A graça, gente, nos justifica diante de Deus, nos atrai. A verdade revela a justiça de Deus. Em Cristo, Deus é justo, é verdade, é cruz. Mas em Cristo, Deus também é justificador, Ele é graça, Ele é salvação. Tudo isso em Romanos 3, 25 e 26. O que João chamou de graça e verdade, Paulo chamou de justo e justificador. Em Cristo, Deus é justo porque Ele pune o pecado, Ele é verdadeiro. Mas em Cristo, Deus é justificador, Ele é gracioso. Então Deus se tornou carne e osso para se relacionar com seu povo. Não existe amor igual. Há alguém que vem ao nosso encontro e nos resgata. E alguém que se determina a habitar entre nós, regido por graça e por verdade. Casamento não sobrevive sem graça e verdade. Amizade não sobrevive sem graça e verdade. Não sobrevive sem graça e verdade, porque nos relacionamentos nós vamos ser confrontados o tempo todo com verdades. Verdade de quem somos. E quem não aprende a graça de perdoar, quem não aprende a graça de auxiliar, quem não prova da graça que perdoa, casamento não perdura, amizade não perdura, relacionamento nenhum perdura, se a gente não entender o princípio adotado por Deus quando Ele quis se relacionar conosco. Graça e verdade. Não acredite em quem vira para você e diz que é tudo só graça. Não funciona. Na prática, vai dar pau. Tem que ter verdade. E se for só verdade também, sem graça, não funciona. Deus se tornou carne e osso para se relacionar com seu povo. Ele era cheio de graça e de verdade. E a última coisa, Deus em carne e osso para reorientar os que estavam perdidos. De que forma Ele reorienta quem estava perdido?
Olha só como é que Deus é tremendo. Ele vem e nos resgata. Ele vem e se coloca em relacionamento comigo, regido por graça e por verdade. Só que Deus sabe que o pecado me desorientou. E que o meu processo de cura e de transformação, ele vai levar tempo. Eu preciso de novos parâmetros. Eu preciso de novas verdades, as verdades absolutas para pautar minha vida. Eu preciso de novos padrões. Eu preciso aprender quais são as reais prioridades da vida. Como que Deus me ensina isso? Como que Ele me reorienta, uma vez que Ele me resgatou, uma vez que Ele me pôs em relacionamento com Ele, em pacto, em aliança com Ele, cheio de graça e de verdade, como que agora Ele me reorienta? João nos responde no verso 14 que a gente está lendo. O que que eles viram em Jesus? E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Veja que a encarnação de Jesus, gente, contrário do que hoje muito se pensa e tanto se prega, a encarnação e a obra de Jesus serviu em última instância para glorificar a Deus e não exaltar o pecador. Algumas pessoas, na tentativa de destacar o amor de Deus pelo pecador, acabaram exaltando tanto o valor da criatura que precisa ser salva, que coloca essa criatura acima do próprio Salvador. Para essas pessoas, o amor de Deus se resume a fazer o melhor para elas nos termos delas mesmas, tornando-as importantes diante dos outros. Deus é bom se Ele me faz sentir importante. E aí, para essas pessoas, o fim principal de tudo que Deus fez em Jesus foi exaltar o ser humano. Isso é egolatria, isso não é cristianismo. Qual foi o motivo principal da encarnação de Jesus? João nos disse: revelar a glória de Deus. É isso que está dito no verso 14. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós. E sabe o que nós vimos? Nós vimos Ele cheio de graça, Ele cheio de verdade. Vimos a glória dEle, a glória do Filho único do Pai. João, meu povo, está ensinando que Jesus nasceu, viveu, morreu no lugar do pecador, ressuscitou, para em última instância desfilar a glória de Deus para nós. Mostrar as perfeições e as qualidades de Deus para nós, na minha salvação. Pegar o Leandro e levar o Leandro diante da glória de Deus e fazer da glória de Deus a alegria da minha alegria, o prazer do meu prazer, e isso é que é amor. Gente, amor, veja bem, amor não é alguém fazer algo por mim para encher minha bola, isso não é amor. Essa atitude, aliás, se eu vivo para encher a bola do outro, essa atitude pode levar o outro à desgraça, à destruição. O que é amor? Amor é quando nós fazemos alguém provar e desfrutar do que há de melhor para ele, mesmo que ele não entenda ser para ele o melhor. Amor é dar para o outro o que o outro realmente precisa para viver. E lá no final, ele vai encontrar o maior prazer. Mesmo que no início, ele discorde de mim que o ama. Não é essa a tarefa dos pais, por exemplo, gente? O que os pais fazem? O que é o amor de um pai? O que é o amor de uma mãe? Dar aos filhos o melhor nos termos do que é certo, do que é direito. Amor de pai, amor de mãe, não deve consistir em fazer os filhos se sentirem bem contra toda a verdade, contra todo o direito.
enchendo a bola deles, dando para eles coisas, recompensas, elogios, aprovações, para que eles se sintam amados, valorizados. Esse é o caminho da ruína para um filho. Amor de pai, amor de mãe, proporciona para os filhos o ambiente necessário, as condições necessárias, os ensinos necessários para que eles encontrem o caminho da virtude. E aí um dia, eles vão se regozijar nisso, vão reconhecer o papel dos pais e vão louvá-los por isso. Só que hoje não é assim. Hoje as pessoas acham que amor é fazer o outro se sentir bem com ele mesmo. Amor é não contrariar o outro. Amor é você dar tudo que o outro quer, pensa que precisa, para se sentir bem com ele, para se sentir amado, especial diante dos outros. É por isso que nós estamos assistindo à ruína da nossa civilização. O amor de Deus não consiste em encher a bola dos pecadores. Essa mentalidade do que seja o amor destruiu o evangelho de Jesus, gente. Porque hoje o amor de Deus se resumiu a Deus ter que fazer para mim aquilo que eu julgo precisar. Deus é bom quando Ele é e quando Ele faz o que eu quero. E eu chego a tremer quando eu escuto a gente cantando: Deus é fiel a mim. Eu tremo. Porque eu sou capaz de desafiar você. Se nós pedíssemos para cada um de nós definirmos o que a gente quer dizer com Deus é fiel para mim, a maioria de nós cairia no erro de achar que Ele é fiel porque Ele faz aquilo que eu acho que eu preciso. E esse é um problema. Gente, Deus se fez carne e osso. Aliás, eu preferiria que nós cantássemos esse hino dizendo assim: Deus é fiel assim. Assim como, conforme seus atributos. Deus se fez carne e osso em Jesus para nos resgatar, para se relacionar conosco, para reorientar nossa vida. E de que forma Ele reorienta a nossa vida? Ele tira os nossos olhos de nós mesmos, dos nossos pecados, das distorções que a gente fez da vida, e coloca os nossos olhos na glória de Deus. Deus nos reorienta, encantando-nos com a beleza da glória de Deus em Jesus. E que jeito é essa glória? Essa glória é cheia de graça e de verdade. Essa glória é recheada com amor. E no que consiste o amor de Deus? O amor de Deus consiste nele me salvar, se relacionar comigo e reorientar meu coração na direção daquilo que verdadeiramente me satisfaz. E o que é isso? Ele mesmo. Isso é amor, gente. Amor é Deus me pegar na direção que eu estava seguindo e fala: Leandro, você vai morrer. Ele me pega, Ele me resgata, Ele se relaciona comigo e agora Ele começa a reorientar meu coração e minha mente. Ele fala: Leandro, tire os olhos de você. Leandro, tire os olhos dos seus desejos. Leandro, tire os seus olhos dos seus medos. Leandro, tire seus olhos da vida, da cultura. Leandro, esqueça o espelho. Leandro, olhe para a glória de Deus. Ela é cheia de graça e de verdade. Imagine você chegar nas cataratas do Iguaçu. Você faz a viagem, chega lá nas cataratas do Iguaçu. Mochila nas costas. Aquela coisa linda. E aí você nem olha. Você põe a mochila no chão, arranca da mochila um espelho, coloca o espelho na direção das cataratas e fica olhando para o espelho. Ai, como eu sou lindo. Tem gente que faz selfie. Mas foi isso que a gente fez com o Evangelho. Por que a gente vai para as cataratas? Por que a gente quer contemplar a natureza e as coisas bonitas? Porque a gente sabe que quando a gente tira os olhos da gente e coloca os olhos naquilo que é mais belo que a gente, a alma da gente encontra cura. É mentira?
Você sai de férias e vai para um lugar bonito e contempla aquela natureza belíssima. O que você está fazendo? Você está tirando os olhos de você, dos seus problemas, das suas dificuldades, dos seus pensamentos. Você está colocando os seus olhos em algo que é mais glorioso, maior que você, muito além de você. E aí você de repente descobre que você está melhor do que meia hora atrás. Deus se fez carne em Jesus para revelar para nós o que há de belo em graça e verdade. E quando a gente contempla essa glória, quando a gente tira os olhos de nós mesmos, quando a gente se reorienta pela graça e pela verdade do Evangelho, a gente encontra cura. Paulo entendeu isso. Tanto que ele escreve em 2 Coríntios 5,15, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 5,15, Jesus morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais olhando para o espelho, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Irmãos, no céu não haverá espelhos. No céu haverá janelas, para vermos através delas a glória de Deus. Como nós precisamos ser reorientados pela glória de Deus, gente, porque quando a gente perde a glória de Deus e para de contemplar a glória de Deus em graça e em verdade, a gente se perde. E aí eu concordo com James Boyce, quando ele disse o seguinte: quando eu esqueço de ser regido pela glória de Deus, aí eu me torno o quê? Eu fico sem saber quem eu sou. Eu sou meus genes? Eu sou minha orientação sexual, diz James Boyce. Eu sou o meu passado, as memórias do meu passado, quem eu sou a minha autoimagem, eu sou a minha personalidade, eu sou as experiências que a vida me deu, eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu como, eu sou o que eu faço, eu sou quem eu conheço, as pessoas com quem eu me relaciono, quem eu sou. Eu fico perdido se eu não foco a glória de Deus. Oh, meu povo, o mundo está desorientado, porque o mundo tirou os olhos dele, que é cheio de graça e de verdade. E hoje à noite eu estou aqui para te dizer, e com isso eu termino: tire os olhos de si mesmo, tire os olhos do seu passado, tire os olhos de sua herança genética, tire os olhos de sua orientação sexual, tire os olhos da sua autoimagem, tire os olhos da sua personalidade, tire os olhos das suas experiências, tire os olhos daquilo que você tem ou quer ter, tire os olhos das relações que você constrói. Coloque os seus olhos em Cristo. Reoriente a sua vida. Por isso ele veio ao mundo, ele nos ama, e o amor dele não consiste em encher nossa bola. Ele sabe que se ele encher nossa bola, a gente estoura rapidinho. O amor dele consiste em me tirar de um caminho de morte, me resgatar, relacionar comigo e falar: Leandro, agora eu vou reorientar seus olhos, sua mente, seu coração. Olhe para mim, eu sou cheio de graça e de verdade, Leandro. Olhe para mim, Leandro. Saia daqui com os olhos em Jesus. Não olhe para o seu passado mais. Chega. Não olhe para aquilo que você acha que precisa ter para ser feliz. Chega. Não olhe mais para os impulsos do seu coração. Chega. Não olhe mais para aquelas coisas até virtuosas que você pensa assim: se eu não tiver, eu não vou ser plenamente realizado. Chega. Ponha seus olhos na graça e na verdade de Jesus. Vá para o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João, buscando enxergar graça, buscando enxergar verdade, e reoriente a sua vida. Você vai salvar seu casamento, porque você vai focar no que tem que focar. Você vai salvar seus filhos, você vai salvar seus pais, você vai salvar sua vida. Meu povo, não se engane, Deus se fez carne e osso para nos reorientar. Feche seus olhos, eu quero orar com você.
Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, como nós precisamos entender isso. O Senhor veio nos resgatar. O Senhor veio se relacionar conosco. E o Senhor veio reorientar nosso coração, nossa mente. Reorientar nossos olhares, nossas prioridades, nossos conceitos. O Senhor veio dizer que os olhos do coração e da alma da gente têm que estar na glória do Filho único de Deus. Ele sim é cheio de graça, Ele sim é cheio de verdade. Que amor é esse, meu Deus, que vem e nos resgata de nós mesmos, da perdição que é o nosso próprio coração. Esse Deus que nos resgata dos nossos sonhos pequenos e coloca os nossos sonhos na glória celestial. Esse Deus que nos resgata dos valores passageiros dessa vida e coloca nosso coração nos valores eternos do reino. Ó Deus, como nós precisamos de resgate hoje à noite. Esse amor que nos reorienta e diz: Leandro, não é o que você quer, não é o que você pensa, é o que diz graça e verdade. É isso, Leandro. Ó Deus, que o Senhor possa operar milagre aqui hoje. E que o Senhor possa nos fazer ver glória, cheia de graça e de verdade. Glória, como a glória do Filho único de Deus Pai. Meu povo, que você saia daqui, olha aqui. Jesus se fez carne e osso para abrir um caminho para nós, o sacrifício. Ele morreu para a gente, por Ele entrar e acessar Deus. Se Ele fez carne e osso, Ele conhece a constituição humana, Ele sabe o que a gente sente, Ele sabe o que faz a gente sofrer, Ele também sofreu. Você tem alguém que se compadece de você. Se Ele tornou carne humana, você tem nele alguém que é o exemplo para a sua vida. Como você deve comer, como você deve beber, como você deve ser, viver, o que você deve falar, como você tem que amar. Olha para Ele. E se Ele assumiu o nosso corpo humano, a gente tem que valorizar esse corpo, gente. Fugir das coisas que corrompem esse corpo. E aqui eu não vou dar nomes para não correr o risco de fazer você pensar só nessas coisas pequeninas, mas você sabe exatamente o que corrompe, corrói e contamina o seu corpo. Que o Deus em carne e osso possa não só nos resgatar, se relacionar, mas que principalmente que Ele nos reoriente. Porque se você se permite ser reorientado, essa é a única prova de que Ele te resgatou. Se você não tem buscado reorientação segundo a glória, cheia de graça e de verdade, eu lamento. Não há fundamentos para você dizer que foi resgatado. Porque quem foi resgatado e quem desfruta de relacionamento com Deus em Cristo Jesus, é por Ele reorientado. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia de graça e de verdade. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico, encerrando o nosso culto.